a gente não atrasar, o Robson não perdeu os minutinhos dele. Bem-vindo, Robson, bem-vindo a todos, boa noite. A gente vai começar mais um evangelho online, nossa reunião de sexta-feira aqui do Centro Espírita João Batista, e hoje numa noite muito especial, onde a gente celebra todo o amor, né, que Jesus mostrou por nós, todo o sacrifício que ele fez, e eu estou muito feliz de estar reunida com vocês hoje, para a gente fazer o nosso evangelho. O Robson vai falar para a gente sobre o capítulo 7, itens 3 a 6, todo aquele que se eleva será rebaixado. E depois a gente faz o pão nosso no capítulo 13. O Robson vai fazer a nossa prece inicial. Pode começar, Robson. Bom, então vamos lá. Serenando os nossos corações, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amantíssimo Jesus, agradecidos que estamos por estarmos aqui, reunidos em nome dele, acreditando na sua promessa de que onde estivessem dois ou mais, reunidos em meu nome, ali estaria no nosso meio. Sabemos que tu estás conosco nesse momento, ó Mestre, e somos gratos pela sua presença em nossas vidas, somos gratos por esta casa de oração que nos faz conhecer essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos ilumina, que tanto nos conforta. Se conosco, pedimos por aqueles que não conseguiram chegar até aqui, pedimos pelos nossos lares, pedimos proteção para todos os nossos entes queridos e para todos aqueles que passam pelos tormentos desse momento tão significativo da humanidade. Se conosco, Mestre, em nome de Jesus, que assim seja. Eu preparei aqui um PowerPoint só para seguir, só para servir como guia, né, para a gente ir desenvolvendo aqui a nossa conversação. Conforme falou, eu não sei o seu nome, minha irmã. Ana Paula. Ana Paula. Obrigado e desculpa. Conforme ela falou, Ana Paula, a gente vai conversar um pouco aqui sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os pobres de espírito, em especial desses itens aqui que falam: quem quer que se eleve será rebaixado. O capítulo 7 ele está organizado nessa composição, né? E tem lá a fundamentação bíblica, basicamente é Mateus, ele traz alguma coisa de Lucas e de Marcos, mas basicamente é Mateus, das bem-aventuranças, do capítulo 5 de Mateus. O que é preciso se entender, a gente entender por pobres de espírito, esclarecer, Kardec traz um esclarecimento acerca do que significa isso. Quem quer que se eleve será rebaixado, os mistérios escondidos aos sábios e aos prudentes, orgulho, humildade, a missão do homem inteligente na Terra. Então, o capítulo 7 está organizado desta forma. Então, as bem-aventuranças, né, de Mateus, lá no capítulo 5, são todas essas, né, que Jesus nos trouxe lá no Sermão do Monte. E vamos conversar um pouco aqui sobre justamente esse item aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. Por que pobres de espírito? O que entender por pobre de espírito? Quando Jesus nos trouxe essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não quis dizer que são os homens que são desprovidos de inteligência, ou que são incultos, ou que são sem luzes, né, como se fala no meio acadêmico. Não é bem isso. Mas os humildes, né? Ele fala especificamente dos humildes, daquelas pessoas que trazem no coração a humildade. E humildade, muitas vezes, é uma questão de ponto de vista. A pessoa olha de um lado, acha que é humilde, olha de outro, acha que não é. Então, o que é ser humilde, né? O que é o pobre de espírito que Jesus nos trouxe? A dificuldade está no orgulho, né, de nós, seres humanos, que temos mais acesso à informação e que, por conseguinte, às vezes o ser humano ele se torna orgulhoso pela própria característica de ter mais conhecimento. O
o fato de ter mais inteligência, ou mais conhecimento, ou mais luzes, né, se julgam aptos a compreender de tudo e não creem na possibilidade de admitir aquilo que eles não podem entender. Então, eu coloquei um desenho aqui, um está dizendo que é 4, o outro está dizendo que é 3. Né? De um lado é 4, de outro é 3. Quem está com a razão? Então, assim, a discussão ela vai para além da inteligência. O que é o pobre de espírito? Não é a pessoa não ser inteligente ou não ter conhecimento, ou não ter cultura. Não é isso. É a pessoa ter o desenvolvimento, o autoconhecimento acerca de si mesmo e entender que há algo acima dela, há um poder que está acima de nós. Só que as pessoas não admitem isso, né? As pessoas que estão, os orgulhosos, não admitem, por orgulho, né? Como nos ensina Kardec aqui. Porque isso os faria menor, né? Veja só que ilusão. Isso os faria menor. Então, os fazendo menor, eles não conseguem admitir o poder de Deus. Embora haja provas incontestes em todos os lados, a física, a química, se a gente olha, por exemplo, né, o chamado Fibonacci, né, a sequência de Fibonacci, onde tudo é explicado matematicamente, desde o mais simples constituição, mais simples ser ali da natureza, ao mais complexo, tudo é explicado por meio de uma fórmula, né, de um meio de calcular, de uma matemática. Então, Kardec traz aqui uma máxima dizendo que mais valeria para o homem a felicidade no futuro seja pobre em espírito, porque entende o mundo assim, de uma forma que ele seja rico em qualidades morais e não em qualidades materiais. Pedro, aqui, nessa ocasião aqui, Pedro foi o discípulo que ele tentava tangibilizar as máximas de Jesus. Né? Nessa passagem aqui, os discípulos se aproximaram e fizeram uma pergunta, mas, na verdade, alguns evangelhos, algumas traduções, afirmam que essa pergunta foi feita por Pedro, assim como ele perguntou para Jesus a respeito de quantas vezes devemos perguntar. Então, Pedro era o que tinha esse raciocínio mais matemático, né? Era uma pessoa que trazia mais essa questão de tangibilizar. E aí eles perguntam, quem é o maior no reino dos céus? E chamando o menino, colocou no meio, né, digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Jesus, ele assemelha assim, o ser humano, né, o espírito humano, ao espírito de uma criança, ao comportamento de uma criança. Como uma criança deve se comportar, como que o ser humano deve se comportar. Igual a uma criança, ter o coração puro de uma criança. E aí tem uma passagem bem interessante a respeito da mãe dos filhos de Zebedeu. A mãe dos filhos de Zebedeu se chamava Salomé. Zebedeu era um pescador, um judeu próspero, e ele tinha 2 filhos. Então, a mãe de Zebedeu se aproxima de Jesus e pede para que os seus filhos se assentem do lado esquerdo, um do lado esquerdo e um do lado direito. Algumas interpretações dizem que ela, na verdade, ela quis definir o destino dos filhos, né? Mas eu, olhando uma outra interpretação, eu achei muito interessante. Aqui uma controvérsia que diz assim, eles respondem, né? Porque quando pergunta a Jesus assim, não sabes o que pedes, falou para a mãe. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem. Né? Em Marcos, essa questão ela não está muito clara, mas em Mateus há uma conversa direta entre Jesus e os 2 filhos de Salomé e Zebedeu. A gente consegue beber sim o cálice que irás beber. Jesus continua, é certo que bebereis o cálice, mas, pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim decidir. Isso é para aqueles a quem o meu Pai o tenha preparado. E aí é que está a controvérsia, né? Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Ou seja, eles sentiram ciúme daqueles 2 irmãos.
Peraí, 10 apóstolos, mas não eram 12? Os dois meninos eram Tiago e João, os dois futuros apóstolos, filhos de Zebedeu, que foram, Jesus também os encontrou no mar da Galileia e falou, vem e segue-me. E eles deixaram o barco, deixaram o pai e seguiram. E aí é que vem a minha interpretação, né, a interpretação que eu li, que eu achei mais interessante, porque fala assim, poxa, que mãe está disposta a ceder seus dois filhos, né? Hoje a gente sabe quem é Jesus, né? Mas naquela época havia muita contradição. Então, assim, aquela mãe acreditava de fato em Jesus, ao ponto de entregar seus filhos, criancinhas ainda, para seguirem Jesus. O que mais tarde se manifestou, se materializou. Mas, na verdade, essa mãe era uma seguidora fiel de Jesus. Salomé, em vários evangelhos apócrifos, dão conta de que Salomé foi uma das mais fiéis seguidoras de Jesus, ao ponto de entregar seus dois filhos ainda criança para o mestre. Então, mas só que os 10 apóstolos, os outros 10 apóstolos, sentiram ciúme. E aí Jesus chama para perto de si e fala que, na verdade, assim, o filho do homem, né, Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar redenção a muitos, como falou a nossa irmã. Hoje é um dia muito especial, um dia que simboliza esse amor supremo de Jesus para com a humanidade. Deu a sua própria vida, né, para que fosse demonstrado de que a vida ela continua durante o período da morte. A morte física ela não significa nada. Então Jesus deu um testemunho muito importante para a humanidade no que diz respeito à continuidade da vida, né? E aí ele fala aqui, aí ele sai de Mateus, né? O Kardec sai de Mateus e traz Lucas nessa parábola, quando da parábola das bodas, né? Quando alguém te convidar para as bodas, e de procurar um local mais afastado, não senta ali do lado do dono da festa, né? Porque se o dono da festa realmente estiver em bom conceito, ele vai te chamar para perto de si. Então, no fim, o que a parábola quer dizer é que nós devemos conhecer o nosso lugar, onde está o nosso lugar. Então, é muito mais virtuoso ser convidado para vir para perto de Jesus, né, ou do mestre, ou do dono da festa nos dias de hoje, do que já ir direto, né, já ir sentar na mesa lá no melhor local. Então, saber o nosso lugar, o nosso espaço, onde que nos cabe na nossa vida, né, qual que é o nosso espaço, é um exercício de autoconhecimento, mas também de humildade. Porque Jesus, ele toma a criança como o exemplo de simplicidade do coração. Ele não fala, ele não dá outro exemplo, ele não fala, assim, ele não traz um exemplo a respeito da humildade que seja mais compreensível para a humanidade dos dias de hoje, inclusive, do que o comportamento de uma criança, o comportamento que diz respeito à humanidade, à humildade de uma criança. Porque a humildade, ela nos aproxima de Deus, ao passo que o orgulho e o egoísmo, que é uma característica dos adultos, nos afasta de Deus. Aqui é uma escultura de um escultor chamado Alexander Milov. Essa escultura ela foi exposta pela primeira vez em 2015 no deserto do Nevada, num evento chamado Burning Man, o deserto Black Rock. O que acontece? São dois adultos em conflito e muitas vezes os nossos conflitos eles se originam no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Mas dentro de cada adulto há uma criança. E essa criança, mesmo que ainda presa por telas, né, a chamada prisão psíquica ou ilhas emocionais, né, que nós nos colocamos, essas crianças, elas apontam uma em direção à outra, tentando tocar, tentando resgatar esse sentimento belo, esse sentimento de humildade, esse sentimento sem rancor, sem raiva, né, desprendido de toda e qualquer manifestação inferior. E aí ele traz uma tradução, uma explicação para essa escultura. E fala assim, à medida que a noite cai,
as crianças começam a brilhar. Esse brilho é um símbolo de pureza e sinceridade que une as pessoas e oferece uma chance de compensar quando chega a hora da escuridão. Então, a explicação da escultura, ela já é linda. A escultura já é bonita, né? Já é uma reflexão profunda. Mas a explicação dele, do próprio autor da escultura, é muito bonita também. No Livro dos Espíritos, há uma questão que fala qual que é o maior obstáculo ao progresso. O orgulho e o egoísmo, né? Então, veja, o orgulho nos afasta de Deus, né? E o egoísmo nos afasta de nós mesmos, nos afasta de quem nós amamos. E aqui, ao progresso, mas que Kardec quis trazer aqui, o progresso se referia ao Kardec, o livro dos Espíritos, quem respondeu foi o Espírito, né? O Espírito da Verdade quis dizer que ele afasta do progresso moral, né? O intelectual, a gente avança, a gente vê que no que diz respeito ao nosso progresso intelectual, a tecnologia, nós avançamos bastante. Mas no que se refere à nossa moralidade ou à nossa ética, nós temos padecido muito, a nossa sociedade está muito, muito doente no que diz respeito ao desenvolvimento da moralidade. Parece até que a gente vê, né, Kardec, isso foi escrito em 1864, né, quando foi lançado esse livro. Parece que os vícios e a ambição, né, tá cada vez maior. A gente conhecer a nós mesmos e saber o nosso lugar, tanto na sociedade, saber em que espaço devemos ocupar, que nós não devemos nos elevar demais, saber que a gente tem um limite do nosso campo de atuação, tanto no que diz respeito à nossa atuação profissional dentro da nossa família, não querer controlar tudo, não querer estar à frente de tudo, deixar que as pessoas ocupem o espaço também que lhes cabe, né? Indo um pouco mais adiante, dos mistérios escondidos aos sábios e prudentes, né? Esse capítulo do Evangelho, ele traz um item bastante importante, que eu vou falar rapidamente aqui, que fala sobre os sábios e prudentes, né? Por que esses mistérios eles foram escondidos aos sábios e os prudentes e declarados, né, explicitados aos simples de coração? Porque os simples de coração, eles não precisam crer para ver. Eles não precisam ver para crer, eles creem e veem. Os sábios e os prudentes, eles querem se colocar numa situação acima, né, acima de Deus, querem negociar com Deus, querem fazer com que Deus se submeta à sua tola vontade. E eu gosto muito dessa frase de Gandhi, né, que fala que ele valoriza muito as bem-aventuranças, né? Ele fala que se o Sermão da Montanha, se todos os livros sacros estivessem banidos e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, da qual esse texto original, né, fala, a humanidade não ficaria sem luz. Você vê a importância, a envergadura que tem Gandhi, né, e essa referência que ele faz ao livro da Bíblia, né, ao livro de Mateus. Então, assim, Deus não está, assim, que a gente não deve se espantar, os incrédulos não devem se espantar, achando que Deus vai querer, né, provar a sua existência. Não precisam disso. Né? A gente precisa, os incrédulos precisam olhar para si mesmos, né, e pensar, poxa, se eu tivesse um servidor que se levantasse contra mim, o que eu iria dizer? A mesma coisa Deus. Deus não precisa disso, né, gente? Então, que nós saibamos identificar onde está o nosso lugar. E aí Kardec traz uma receita aqui, né? No que diz respeito ao nosso despertar, de sabermos onde é o nosso espaço, para que nós não nos elevemos, para que nós não nos coloquemos num espaço que não é nosso. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Fazei o bem com humildade. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, né? E terás o reino da verdade. Olha só, tem uma receita de bolo lá, né? Para a gente não cairmos nessa armadilha, né?
que ele fala da mãe, né, da questão da maternidade, e trazemos aqui uma reflexão também sobre o que está acontecendo agora. Quantas mães, quantas pessoas, pais de família, estão passando por privação em suas casas, sem trabalho, com muita dificuldade. Então, nós, e principalmente nós espíritas, devemos olhar com muita atenção para esse problema. Há muito o que fazer. Então, nós só caminharmos na nossa jornada, assim, olharmos para o lado, para perceber o que está acontecendo à nossa volta, não é fazer o bem. Então, não fazer o bem já é fazer o mal, né? A gente já viu lá. Se a gente só não fazer o mal não significa que nós estamos fazendo o bem. Agora, não fazermos o bem já é fazermos o mal. E, por fim, o capítulo termina com a missão dos homens inteligentes na Terra, e eu coloquei aqui a figura do Hawking, né? Hawking, que, na minha opinião, foi um dos caras mais brilhantes que teve, né? A inteligência, ela é rica de méritos, né? O homem inteligente, a pessoa que teve a possibilidade de estudar, ela é rica de méritos, mas ela precisa ser bem empregada. A gente precisa ter muito cuidado com esse tesouro, com esse talento que nós temos em nossas mãos. E eu quero trazer aqui uma mensagem do aniversariante do dia, né? Chico Xavier faz aniversário hoje, dia 2 de abril. Então, que coincidência, né? Sexta-feira Santa e dia do nascimento de Chico Xavier. Se nos julgamos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes que as nossas? Não devemos, né? Aquele que se eleva será rebaixado. E se nós julgamos que nós somos melhores, a gente vai esperar atitude melhor de quem é pior. Então, pior assim, não existe ninguém pior que o outro. Mas se a gente se julga melhor, numa comparação, alguém é pior. Então, esse é o raciocínio. E eu gostaria de encerrar dizendo um obrigado, e se me permitem, eu vou cantar uma música em homenagem a Chico Xavier. Pode ser? Com certeza, mais de uma se quiser. A gente vai gostar. Então, eu vou chamar a minha esposa Lolita aqui. Eu achei que você não vinha. Então, vamos lá. Então, peraí, deixa eu só colocar ela. Eu vou tirar o background aqui para não... Senão ela some. Senão ela some. Peraí. Pronto. Cá estamos. Ok. Então, nós vamos cantar uma música em homenagem ao aniversariante Chico Xavier, que nunca se elevou, né, e se colocou num nível de altivez aí, que foi um espírito missionário que nós tivemos aqui, tivemos o privilégio de ter conosco aqui durante esses anos que ele viveu aqui. Essa música chama-se Cisco de Deus, é uma homenagem a Chico Xavier, de Sérgio Santos. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro além do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da
verdade do bem falando aos seus ouvidos. A morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia na felicidade não desiste. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, cisco de Deus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Uhul, muito bom. Obrigada, Lolita, foi ótimo. Muito bom, muito obrigada. Que presente hoje. Ah, obrigado, o presente foi nosso. Presentão, obrigado. Muito bom, obrigada. Obrigado, gente, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo gostou. Ainda bem que o Macário colocou você fixo aqui, que aí a gente tem mais música aí, gente, daqui a um tempo. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. A gente vai dar continuidade, então, na nossa reunião. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho que tirar ele daqui. Pronto. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês olharem o capítulo de hoje do livro Pão Nosso. Então, é o capítulo 13, Estações Necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da fé, da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial, a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, portanto, ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. O Robson estava falando, né, sobre o orgulho e egoísmo e o quanto que essas barreiras que a gente constrói, né, no decorrer da nossa vida material, principalmente porque um tem ou mais conhecimento, ou tem mais inteligência, ou se acha mais certo, ou se acha superior, o quanto que tudo isso nos coloca como uma barreira para evoluir.
E aí vem essa página, né, e mostra que a gente precisa se arrepender, passar pelas estações, né, que, como fala aqui, para realmente continuar essa evolução. Então, as estações, né, as etapas, se a gente cometeu um erro, a gente precisa reconhecer o erro, precisa corrigir o erro, aí daqui a pouco a gente está melhor. Então, assim, mas cada etapa é um passinho em torno da evolução. E quando ele fala que né, sobre os cultos externos, né, ou só está aqui, mas não está realmente agindo como o Evangelho fala, ou só ir numa igreja católica ou num culto cristão, num culto, ele fala aqui cristão, né? Protestante, como é que isso funciona, né? Um tipo de moralidade vazia que não é o que Jesus busca, como o Robson falou, né? A gente precisa desenvolver as qualidades morais, não ter uma moralidade, mas eu vou à missa, mas eu estou no centro. E aí, você realmente está usando isso a seu favor? A favor dos outros, principalmente, né? Como a gente já falou aqui, hoje, nessa celebração da Sexta-feira Santa, a gente teve o Jesus se sacrificando para mostrar o quanto que ele nos amava e para deixar o seu exemplo que a vida é imortal. Então, o quanto que a gente construindo desavenças, se baseando na parte material, a gente, né, na hora que passar realmente, né, se defrontar com o imortal, como é que a gente vai se sentir? A gente, né, quando a gente faz o nosso trabalho mediúnico, a gente percebe que quando, né, os desencarnados se mantêm também com muitas dúvidas, com muitas raivas, com aquela mesma característica, talvez, da última vida. Então, a gente precisa olhar para nós e entender como que a gente vai usar essa estação para realmente se desvencilhar, né, de tudo. Esse aqui é uma estação, a gente está vivendo uma etapa. Como é que a gente vai se desvencilhar, se arrepender, começar? E não vamos deixar para se arrepender. Não, depois eu me acerto com Jesus. Vamos fazendo aqui, né? Porque a gente não sabe o quanto que uma pessoa que a gente magoou vai levar aquilo tão a sério e vai, sei lá, se transformar num perseguidor nosso para frente. A gente não consegue saber essas dinâmicas, né? Então, quanto que a gente precisa olhar para isso? E aqui é interessante, né? Quando fala assim, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Refrigério é um frescor como se fosse uma sensação agradável de estar próximo a Jesus. Mas essa sensação de estar próximo a Jesus, a gente pode encontrar em nós mesmos, desde que a gente realmente consiga estar bem, né, na questão com a nossa moral, a gente estar bem em si. E aí a gente realmente vai ter chegado nesse momento que a gente está se sentindo na parte mais alta, né? Cada vez mais, um pouquinho mais alto. O bom é que a gente sabe que para trás a gente não volta, né? Desevoluir, a gente não desevolui. Isso é a parte boa. Então, que a gente consiga não complicar essa etapa de evolução. Esse é o comentário que eu vou fazer hoje. E eu vou convidar a nossa querida Lúcia para fazer as vibrações de hoje. Então, depois dessa harmonia toda, né, desse evangelho maravilhoso que o Robson nos passou, dessa música que nos acalentou, vamos assim, todos fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Então, vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar pelos que estão em hospitais, acamados dessa pandemia, aos outros doentes também que estão precisando de um consolo,
de um carinho a todos os trabalhadores desses centros hospitalares, né? Os médicos, enfermeiros, os auxiliares, todos aqueles que estão na frente desse trabalho para ajudar, auxiliar todos os que lá estão necessitados dessa sua atenção. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado e que essa luz seja forte para iluminar o nosso presidente, envolvendo a eles e a todos os ministros com muito amor e justiça. Vamos vibrar por aqueles que estão nas ruas, pelas crianças que estão abandonadas, por todos aqueles andarilhos que a gente vê, parece que não tem um lugar para chegar, não é mesmo? Então vamos vibrar por esses nossos irmãos que tanto sofrem, né? Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, o nosso Centro Espírita João Batista, e por todos os trabalhos ali realizados, por todos os trabalhadores. Vamos vibrar por todas as turmas dos cursos, né? No nosso centro, por todos aqueles que trabalham, auxiliando na nossa instrução e elevação espiritual, nos apresentando os trabalhos do Evangelho, nos entender cada dia mais um pouco dessas palavras de Jesus. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar por todos aqueles que estão em presídios, cumprindo, né, a sua pena por alguma falta. Vamos vibrar por todos aqueles nossos assistidos que, infelizmente, estão um pouco afastados das nossas casas, mas, mesmo distante, estamos ligados a eles, vibrando e pedindo por todos eles. Vamos vibrar pelo nosso lar e pelos queridos que lá deixamos, imaginando assim a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal do nosso lar, deixando em todos os nossos aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes. Essa luz transborda por portas, janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos, nossos parentes também, né? E assim, para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas de amparo e da misericórdia divina. Que assim seja. Gratidão. Obrigada, Lúcia. Eliana, você pode abrir seu microfone para fazer a prece final? Está me ouvindo? Estamos.
Depois dessa vibração que foi mais uma prece, né? Tão bonita que a nossa irmã fez, o que a gente pode dizer a não ser obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, ouvindo o Teu Evangelho, estudando, aprendendo. Só podemos dizer obrigada. Obrigada a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão amado. E a amigos nos envolve sempre conosco. Agradecer por tudo, até pelas dores e dificuldades, porque são elas que nos impulsionam ao crescimento espiritual. Então, Jesus, conosco, olhe por nós, olhe pelo planeta, olhe por cada um. Tu sabes as nossas necessidades, tu vês o nosso coração. Ser conosco esta noite. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Eliana. Gente, que linda essa reunião de hoje. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ver vocês de novo. Podem abrir seus microfones para dar tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite. Páscoa para todos. Boa noite, gente. Abraço. Tchau, gente. Boa noite, Abraço, Macário. Boa Páscoa. Obrigada, Fátima. Beijo. Beijinho. Boa noite. Marilu. Boa noite, Fátima. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Ótima Páscoa. Obrigada, Fábio. Silvana, Boa Páscoa para Fábio. você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Deia. Fátima. Até mais. Com Tchau, Deus. Carol. Tchau, gente. Lúcia. Tchau, gente. Um beijão. Tchau, Tchau. Ana.